Olá, pessoas! Bom, hoje eu irei ensinar como fazer pé e mão, porque muitas pessoas se consideram artistas, mas não sabem fazer isso, que é basicamente o básico, pois, bom, a maioria das coisas que a gente desenha tem mão e pé. Bom, pelo menos se você fazer um humano, ele vai ter mão e pé, né? Então, hoje eu vou ensinar. O pé você tem que fazer desse jeito aí, ó. Ele tem uma ondinha. E essa posição que eu tô fazendo assim, eu geralmente faço mais dessa porque é bem mais fácil. E, gente, não é muito difícil, tá? Você faz esse formato aí, onduladinho. E aí depois vai botando os dedos. E também aquele ossinho ali, que eu esqueci o nome. Enfim, aí eu tô fazendo a perna, mas não precisa, tá? Inclusive essa perna ficou horrorosa. Só essa parte aí que ficou bonitinha. E, gente, eu acho que o básico, né? Se você não sabe desenhar alguma parte ou tem dificuldade com alguma coisa, você é desenhista. Porque pra mim, desenhista desenha qualquer coisa assim, mas tem dificuldade com certas coisas. Agora, artista sabe fazer realismo bom e também não tem dificuldade com quase nada. Tipo, uma coisinha ou outra, mas que ele quase nunca desenhou. E olha, aí eu tentei fazer um pé de cima, mas acho que vai ser meio inútil, porque... sei lá, né? Por que será? Eu acho que muita gente não faz pé de cima, porque nem faz sentido. Pra mim, a cabeça vai tampar. A não ser que seja um estilo de arte, assim, que, tipo, seja mais puxado pra uma selfie, né? Como se fosse uma selfie, assim, na praia, mostrando o chinelo. E, gente, vocês podem ver referências. E agora eu tô fazendo o pé mais deitadinho, que é assim, ó. Primeiro eu faço essa base, na maioria das vezes eu não faço base, mas eu recomendo fazer, se você ainda não sabe desenhar. E depois eu vou arredondando, gente. Algo muito importante é que a base tem que ter quadrados, a base tem que ser mais ou menos bem quadradinha, né? Tem que ser algo bem Minecraft. E depois você vai arredondando, colocando carne. Se quiserem, posso dar uma dica bônus. Ou melhor, eu vou dar uma dica bônus no final do vídeo. E essa é para quem não sabe desenhar de nada. Essa dica eu já pensava, só que minha professora de artes acabou mostrando, né? Que teve uma vez que a gente teve que desenhar. E aí eu me lembrei dela e pensei, puxa, é mesmo, né? Essa dica é muito boa. E, gente, esse pé ficou meio torto. Então, ignorem. Então, eu não gosto muito de desenhar pé assim. Eu geralmente faço daquele outro jeito. E, ó, podem ver aí, né, que um dedo ficou muito comprido, mas depende do seu estilo de arte. Então, é por isso que é sempre melhor seu personagem ou qualquer coisa que você está desenhando vestir algum sapato que de preferência seja bem fácil fazer. Mentira, gente. Se você não sabe fazer uma coisa, o melhor a se fazer é não evitá-la, porque aí você não vai aprender nunca. Mas também não vai fazer, né, assim, tipo, todo bicho descalço. Enfim, gente, ficou assim. E se quiser, eu também posso ensinar como fazer sapatos. Eu, na verdade, ainda tô aprendendo, mas tem um estilo de arte, né, que eu acho muito bonitinho e dá pra fazer o sapato. Ele fica super fofo. E hoje em dia não tem muita gente assim que se diz desenhista, né? E faz realismo. É por isso que eu falo, né? Por isso que a palavra desenhista existe. Eu não sei se ela realmente existe ou se é coisa da internet. Mas eu acho que a maioria das pessoas são desenhistas. Assim como eu. Eu também faço muito realismo, recentemente só faço realismo, mas eu considero semi-realismo, porque eu não consigo fazer o rosto. Depende, né? Se for de animal assim, ou se eu tiver alguma inspiração, realmente é bem fácil. Inclusive uma dica para quem não sabe o que fazer é ver inspiração. E agora eu tô ensinando como fazer a mão, gente. É muito fácil. Primeiro você faz essa espécie de quadrado. Olha, eu fiz mais uma ponta, mas eu esqueci o nome dessa forma. Mas geralmente é quadrado, tá? Não precisa daquela ponta ali, que deixa meio retangular. Retangular não, tô falando tudo errado. Enfim, os dedos que vão ser retangular. E, gente, o tamanho dos dedos geralmente é assim.
você primeiro vai fazer eles todos quadrados, assim como o dedão, né? O dedão tá mais arredondado, mas tanto faz. Depois que você fez essa base, você vai pegar outra e você vai aí, né, colocando carne, você vai arredondando, galera. Desse jeito aí. E lembrando que os dedos, eles não são perfeitamente arredondados. Eles têm curvas, como a maioria das partes do corpo, né? Brr. Aí você vai aí arredondando a mão. Gente, esse dedão que eu fiz ficou feio. Esse outro aí ficou bem melhor. E vocês estão vendo aí essa linha que eu fiz? Então, ela é importante. Porque basta olhar para sua mão que você vai ver. Tem 3 linhas bem marcantes e isso vai ajudar a deixar a mão bem realista. Aí depois, gente, isso é uma dica muito boa. Se você ver isso na cor errada, é só colocar esse filtro aí. Que não deu tempo de ver o nome. Mas ele é um dos primeiros filtros que aparece ali, então também não é muito difícil de ver. Aí depois é só você ir adicionando as dobras, essas linhas, e colocar as unhas. E, gente, geralmente a unha não aparece se ela for pequenininha. Inclusive, gente, quando você for fazer criança, não faz a unha longa, tá? Porque não faz sentido. A não ser que você esteja fazendo a Clarinha Encantada. Mas aí, né? E, gente, tá vendo essa coisinha que eu fiz? Então, isso é muito importante porque as mãos têm essa dobrinha aí de carne, né? E, bom, gente, foi assim que ficou o tutorial. Não gostei de JPF, vou excluir ele. Assim que ficou o tutorial. Pra quem quer, né, treinar mais realismo. E, gente, eu achei que essa mão ficou muito boa, sério. Eu não sou de desenhar muito bom assim, mas acho que ela ficou muito boa. E agora vou dar a dica bônus. Se você não sabe desenhar nada, vou ensinar. Primeiro, você vai fazer um stickman. Até aí tudo bem. Só que não, porque isso não é nada realista. E sua professora de artes, dependendo de onde você tá, né? E sua professora de artes não vai gostar de ver um stickman velho e sem graça. Então você vai fazer o quê? Adicionando carne. Você vai colocando carne, carne, carne. Assim. Depois é só você fluir as linhas, né, do stickman inicial. E pronto, gente. É assim que ficou. Um beijo e tchau.